que eu preguei anteriormente aqui. A última mensagem eu falei da cidade de Ur. E hoje vamos falar da cidade de Sodoma. Todos nós sabemos, né, quem conhece a história de Sodoma, sabe que Sodoma era uma cidade muito bonita, né? Muito verde, tinha muita vegetação. Foi por isso que Ló escolheu morar nessa cidade. Não foi? Não é novidade para ninguém que Sodoma era uma cidade extraordinária. Igual, né, como o dos caldeus, né, na minha última mensagem. E ela tinha muita fertilidade e beleza. E florescia luxúria. Isso, engasguei aqui um pouquinho. E a vegetação era das mais tropicais e tinha muito vento, né, por causa dessa vegetação. E era um lugar muito bom de se criar animais, que naquele tempo todo mundo criava animais. Então dava muito dinheiro. As colinas eram altas, que de longe dava para ver a sua beleza. E todo mundo admirava Sodoma. A arte e o comércio contribuíram para enriquecer a orgulhosa cidade. Todos que moravam lá tinham orgulho de dizer que morava em Sodoma. Porque Sodoma era um lugar extraordinário. Com poucas preocupações de trabalho. Ou seja, as pessoas quase não trabalhavam. O trabalho era muito pouco e o dinheiro era muito. Então as pessoas ficavam sem fazer praticamente nada. Porque o dinheiro rendia facilmente. Facilmente tinha dinheiro e ficava despreocupado, sem fazer nada. Então era muito bom, né? Era o sonho de qualquer pessoa ganhar dinheiro dormindo, comendo, sem fazer nada. Então era bom, muito bom morar em Sodoma. Então, o que levou Sodoma a um nível tão baixo de degradação moral? O que levou Sodoma ao ponto de ser destruída? Antes de responder isso aí, vamos ler Gênesis 19. Aqui pede para ler Gênesis 19 todinho, né? Mas não vamos fazer isso. Vou contar um pouco aqui e vamos ler só do 23 ao 29. Mas antes eu vou contar o que acontece no capítulo 19, até chegar ao 23. Bem, Ló, ele recebe as visitas surpreendentes, né? A visita de 2 anjos. E eles, antes disso, né? Ló, ele foi hospitaleiro. Ele chegou aos anjos que estavam na praça e ofereceu a sua casa para que os anjos pudessem dormir ali. Eles inicialmente negaram, né, para ver qual seria a de Ló, mas Ló insistiu: não vou deixar que você fique aqui, porque eu conheço o povo da minha cidade e sei que não vai dar bom. Vocês têm que se abrigar em algum lugar. Então Ló levou eles para sua casa, e as pessoas viram, né? E mesmo assim, mesmo estando abrigados, as pessoas ainda foram atrás de Ló para que Ló colocasse as suas visitas para fora e eles praticassem coisas horríveis com esses homens. A cidade estava tão depravada, era tão cruel, que eles foram atrás de Ló para fazer isso com essas pessoas. E graças a Deus, Ló, tendo conhecimento de quem eram aqueles homens, não permitiu. Então, eles são minhas visitas e eles vão ficar seguros em minha casa. Mas eram muitas pessoas, desde jovem até mais velhos. E Ló não podia fazer muita coisa. Então essas pessoas iriam invadir a casa. Eles tentaram invadir, tentaram passar por cima de Ló. Mas os anjos que habitavam em sua casa não permitiram que isso acontecesse, né?
Então eles feriram de cegueira todos que estavam lá fora, para não acontecer nada, nem com Ló, nem com eles mesmos. E vamos ler agora os versos 23 aos versos 29. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus, desde do céu. Ele destruiu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades que Ló tinha morado. Então foi uma barbaridade, né, que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foi uma coisa que vamos entender por que isso aconteceu. Por quê? Por que Sodoma estava passando por isso? Primeiro, Sodoma tinha grandes riquezas, né, como já foi dito. E por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. Então eles davam prioridade, eles que gostavam mais do luxo e sentiam orgulho disso, do que a qualquer outra coisa. Eles se esqueceram de Deus. E a segunda coisa, muito perigosa, era a ociosidade. Como eu falei, né, eles tinham dinheiro fácil, não tinham o que fazer. Como não tinham o que fazer, ficavam ociosos e iam procurar o que fazer. Então, Satanás, ele gosta da nossa mente desocupada. Então, ele vai tentar a nossa mente para fazer coisas do agrado dele. Então, era isso que acontecia em Sodoma. E a ociosidade é a maior maldição, né? O trabalho que nós temos hoje, não é só para nós nos manter, é para também manter a nossa mente ocupada. Se a gente não trabalhasse o dia inteiro, também ficaríamos ociosos e também ficaríamos, como eu posso dizer, suspeitos a fazer alguma coisa, a cair nas armadilhas do inimigo. E isso, né, a ociosidade, ela enfraquece o espírito, perverte o entendimento e despreza a alma. Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade. Em Sodoma havia regozijos e orgias e banquetes e bebedices. As mais vis e brutais paixões não eram refreadas. Tudo que vinha à mente, eles colocavam em prática. Eles não tinham... a gente pensa em alguma coisa, não, isso eu não posso falar, né? Isso eu não posso fazer. Só que lá em Sodoma, eles não tinham isso. Tudo que eles pensavam, eles falavam. Tudo que eles pensavam, eles faziam. Eles não tinham freio. E o povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei. Se alguém chegasse para eles e falasse, não, isso é pecado, Deus não gosta disso, aí é que eles iam fazer. Porque eles não estavam mais ouvindo o Espírito Santo. E Abraão não era um desconhecido para eles, né? Todo mundo
lá conhecia Abraão e sabia do Deus de Abraão, que eles chamavam do Deus invisível. Só que eles ficavam ridicularizando Abraão por ter um Deus invisível. E aqui está todo marcado, a impressora estava com defeito, aí ficou apagado. Deixa eu tentar ler aqui que está um pouco apagado. Então, mas a vitória de Abraão já estava certa. E eles não esperavam o que iria acontecer com eles. Quando Ló chegou para avisar que o lugar, que Sodoma ia ser destruído, ninguém acreditou, ninguém conhecia, ninguém acreditava no Deus invisível. Então eles continuaram vivendo e zombando, né, do que Ló falava. Porém, eles ficavam admirados com a sabedoria de Abraão. Mas isso durava pouco tempo. Logo, eles pensavam em outras coisas e se procuravam esquecer. Por que as filhas de Ló não creram nele? Porque as filhas de Ló também não saíram juntamente com Ló. Ló tinha outras filhas que se casaram e não moravam mais em sua casa. E quando Ló saiu de sua casa, a mando dos anjos, para avisar a eles o que iria acontecer, elas, influenciadas pelos seus maridos, não quiseram sair e também zombaram de seu pai. E elas também, né, foram destruídas quando o fogo desceu. Elas zombaram, riram daquilo que chamavam seus receios supersticiosos. Suas filhas, como eu falei, eram influenciadas pelos seus maridos e estavam bem ali onde encontravam perigo. Não podia haver sinal de perigo. Elas estavam cegas pelo que a cidade fez com elas. Tudo estava exatamente onde havia, tudo estava acontecendo como era antes. Nada mudou. Nada tinha acontecido diferente. Então então isso não vai acontecer. Não aconteceu antes, a gente viveu sempre assim, por que vai acontecer agora? E elas também possuíam muitos bens e não podiam crer que fosse possível a bela Sodoma, né, ser destruída. Acreditavam que nada era maior, né, do que a beleza, do que as riquezas que elas tinham conseguido conquistar em Sodoma. E isso fez com que elas também fossem destruídas. E Ló? Ló também deu trabalho. Né? Por que Ló demorou a sair da cidade? Por que Ló não obedeceu de primeira à vontade de Deus? Ló, ele voltou triste, né, da casa de suas filhas e preferiu a história de seus insucessos. Ele contou a história do seu insucesso aos anjos. E os anjos mandou ele se levantar, pegar as suas coisas, a sua esposa e as suas 2 filhas que ainda moravam com ele. E deixar a cidade. Porém, Ló demorava a sair. Por quê? Vamos saber agora por que ele demorou a sair. O que ficou no coração dele? Se bem que diariamente, angustiado ao ver cenas de violência,
Ló, ele todo dia via isso. E no começo ele ficava angustiado de ver cenas de violência, de depravação, de coisas contra o seu Deus. Mas depois aquilo foi ficando normal. É o que acontece também com a gente, né? Quando a gente vê tantas cenas de acidentes, tantas coisas ruins acontecendo, que chega um ponto que a gente, isso já é normal, acontece todos os dias. E Ló estava desse jeito. Ele estava, aqui está tudo bem, tudo normal, não está acontecendo nada fora do padrão. Então ele não desacreditou que aquilo ia acontecer. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas ele estava, não queria deixar aquilo que ele tinha conquistado. E seus parentes também, né? Porque as suas filhas não queriam sair dali. Então ele ficou receoso pela sua família. Ele era duro em abandonar suas casas luxuosas, toda a riqueza adquirida pelo trabalho de sua vida inteira, a fim de sair como errante, sem destino. Pasmos pelas tristezas, demorava em partir. Se não foram os anjos de Deus, todos teriam perecido na ruína. Os anjos pegou Ló pela mão e tirou, de Sodoma. Se isso não tivesse acontecido, ele também seria sido destruído. Ali os anjos os deixaram e voltaram a Sodoma para cumprir sua obra de destruição. Um outro, aquele com que Abraão estivera, aquele anjo que Abraão pleiteou, aproximou-se de Ló. Em todas as cidades da planície não se puderam achar nem mesmo 10 pessoas justas. Mas em resposta à oração do patriarca, o único homem que temia a Deus foi arrancado da destruição. Amém. Foi dada essa ordem com surpreendente veemência. Olha como Deus é maravilhoso. Às vezes, a gente também dá trabalho a Deus, né? A gente teima em obedecê-lo. A gente quer bater de frente com Deus. Mas às vezes Ele faz exatamente conosco o que fez com Ló. Ele nos pega pela mão e nos protege, e nos guia, e nos leva para a direção correta. Amém. Que se Deus não fizesse isso, não só Ló, mas cada um de nós também estaríamos prestes a ser destruídos. Escapa-te por tua vida, né? O anjo que pleiteou com Abraão falou para Ló, para ele fugir pela sua vida. E a hesitação seria agora fatal. Lançar um olhar demorado à cidade amaldiçoada, seria deter-se-ia por um instante pela tristeza de deixar tão belo lar. É fatal olhar para trás. Agora vamos falar aqui sobre a mulher de Ló. Por que ela olhou para trás? O primeiro indicativo de que a mulher de Ló olhou para trás foi o próprio Ló. Se Ló não tivesse hesitado em sair de Sodoma, ele teria demonstrado o exemplo para sua mulher e suas filhas de veemência, obediência, sem dúvida. Como Ló, ele duvidou, como Ló, ele questionou, então a sua esposa e as suas filhas também ficaram nesse mesmo pensamento. Por que eu vou fugir? De que eu vou fugir? Por isso que a mulher de Ló olhou para trás.
porque ela viu que o seu marido também não estava 100% querendo fazer o mesmo. E nós também. Quantas vezes o nosso exemplo teria salvo alguém do pecado? Nosso exemplo de ter a certeza, de confirmar, de não hesitar, não olhar para trás em cometer algum pecado, teria salvo a vida de alguém. A hesitação de demorar fizera com que a maldição sobre a sua família. E Ló? Ló estava agora sem as suas filhas, que ficaram na cidade, sem a sua mulher, e as suas duas filhas que estavam ainda com ele, não estava de todo o coração, não estava amando a ideia, mesmo vendo a cidade destruída, ainda estava questionando a Deus, brigando com Deus e duvidando de Deus. E Ló sozinho, querendo obedecê-lo. O pecado é extremamente radioativo. Por isso, devemos ter cuidado para não contaminar os outros. Não é só nós que somos cristãos devemos ter cuidado para não contaminar os outros. Rebelar-se contra Deus e seus juízos tem um custo alto e leva à ruína. Verdade. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente, a mulher de Ló olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Ela deveria ser grata, pelo livramento, por estar viva, mas ela estava no seu coração querendo as coisas do passado, querendo as coisas que deixou para trás. Não foi o olhar que transformou ela no estado de sal. Foi o coração, o desejo do seu coração. O convívio dela com as pessoas de Sodoma já tinha afastado totalmente dos caminhos de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com quem anda ao nosso redor, porque o convívio com as pessoas erradas nos leva também a nos afastar de Deus. E o convívio com as pessoas certas não só nos aproxima de Deus, mas nos deixa mais feliz, mais radiante. Verdade. E essa felicidade só vem de Deus. Amém. A destruição não começou quando o fogo desceu. A destruição já tinha começado há muito tempo. Aquelas pessoas não eram felizes. Aquelas pessoas buscavam coisas que não traziam felicidade, e isso fazia com que elas a cada dia buscassem mais, e cada dia ia se destruindo. Os genros de Ló estavam tentando se divertir, às custas das advertências do velho, das advertências de Ló. Quando Ló falava alguma coisa, eles iam e zombavam. E as suas filhas, em vez de defender o seu pai, ajudavam os seus maridos a zombar do seu pai. E com isso, Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre as cidades. E a fértil planície, e o lugar que era maravilhoso, onde tinha rios belíssimos, colinas lindíssimas, onde era um lugar perfeito para criar animais e para dar muito dinheiro, foi destruída.
E isso poderia facilmente ser evitado se aquelas pessoas ali seguissem os conselhos de Abraão e o exemplo de Ló. E nós também, os prazeres que nós buscamos hoje, não vai fazer com que hoje Deus mande fogo e enxofre do céu. Mas vai fazer com que a nossa vida em si seja destruída. Não por uma morte, mas por tristezas, por buscar algo que você não consegue encontrar. Nós devemos estar buscando a Deus para a nossa felicidade. Não é que Deus precise que nós buscamos Ele. É que nós buscamos para que nós possamos ser felizes. Para que nós possamos um dia estar junto com Ele. Amém. Ló, quando saiu de Sodoma, ele olhou para uma cidade chamada Zoar. Zoar também era uma cidade que estava prestes a ser consumida. E iria ser consumida naquele mesmo dia. Então Ló pediu para que não destruísse Zoar, para que ele fosse habitar nessa cidade. Aí nos mostra que Ló não entendeu o que Deus havia feito. Ele pediu para sair de uma cidade e ir para outra que estava do mesmo jeito. Mas Deus permitiu. Muitas vezes Deus permite o erro, que a gente cometa erros, para que a gente possa aprender com os nossos erros. Então, Ló foi para Zoar e com pouco tempo depois, essa cidade também foi consumida. E ele teve mais uma vez que sair de Zoar para as montanhas. Se Ló tivesse ido no mesmo momento para as montanhas, ele teria passado por um constrangimento a menos. Ele teria sofrido menos. Mas ele ainda fez um pedido a Deus e Deus aceitou para que ele pudesse aprender, que nós devemos obedecer a Deus de imediato e a qualquer custo. E agora, qual era a diferença entre Ló e Abraão? Em grande contraste com a vida de Abraão, estava a de Ló. Já tinham sido companheiros, adoravam o mesmo Deus, no mesmo altar, moravam um do lado do outro, em suas tendas, e eram peregrinos sempre juntos. Ló escolhera Sodoma para seu prazer e proveito, deixando o altar de Abraão e seus sacrifícios diários ao Deus vivo. Ele permitira a seus filhos misturassem. Ele permitiu que seus filhos se misturassem com o povo corrupto e idólatra de Sodoma. Aí eu fico vendo, os pais hoje, Por que Ló deixou que seus filhos se misturassem e se casassem com o povo de Sodoma, sabendo o que Sodoma fazia? Hoje em dia, eu não sou mãe, mas eu não deixaria o meu filho se casar com um homem que eu vejo que é totalmente corrupto. Quem é mãe aqui pode dizer isso, A gente sabe, até as amizades dos nossos filhos, as mães podem dizer, aconselhar, não gostei daquela pessoa. Se afaste daquela pessoa, aquela pessoa não vai te levar para um bom caminho. Mas Ló permitiu que suas filhas se casassem com pessoas injustas. E Deus, ele livrou Ló por amor a Abraão e também por um ato que foi lido no começo, um ato que ele fez. Ele foi com os anjos que chegaram na cidade, ele acolheu em sua casa. E isso Ló se lembrou dos ensinamentos de Abraão.
a ser uma pessoa que... hospitaleira, isso. Ló aprendeu a ser uma pessoa hospitaleira com os ensinamentos de Abraão. Então foram essas duas coisas que salvou lá da destruição. Por amor a Abraão, e porque Abraão aprendeu a ser uma pessoa hospitaleira e abrigou os anjos em sua casa. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propôs a conversar-se livremente, conservar-se, livremente das iniquidades. Ele fez isso consigo mesmo, mas ele não fez isso com a sua família. As influências corruptas em redor dele tiveram efeito sobre a fé dos ensinamentos para os seus filhos. É por isso que tem aquele ditado, né? Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E esse ditado, ele é correto. Não tem como você andar com alguém sem fazer as mesmas coisas que ele. Porque você vai ser taxado de, você é covarde. E vai aparecer várias outras coisas para rebaixar o seu nome, para que você possa fazer a mesma coisa. Mesmo sabendo que é errado, vai lá fazer para agradar quem está por perto. E isso foi o que aconteceu, com a família de Ló. E a gente pode imaginar que nessa cidade, os adultos eram pessoas assim. Mas até os jovens e as crianças observavam os atos de seus pais e faziam o mesmo. E era normal. Aquilo era algo normal, não tinha nenhuma diferença, nenhuma indiferença para aquelas pessoas. E ao escolher uma residência, aqui agora falando para cada um de nós, quando a gente escolhe onde vai morar, quando a gente escolhe as nossas amizades, quando a gente escolhe a quem se juntar, a gente geralmente escolhe pessoas que se pareçam conosco. Não dá certo a gente se juntar com pessoas totalmente diferentes da gente. Aqueles que procuram para seus filhos riquezas e honras mundanas, as expressam de seus interesses externos. Ou seja, às vezes, o que aconteceu na família de Ló. Eles viram riquezas, as filhas de Ló, viram homens bonitos, viram coisas que agradavam os olhos e se aproximaram daquilo, se aproximaram querendo as riquezas. Os homens vivem apenas onde podem sobreviver. Então, se a minha vida hoje, se eu buscar algo que não vai levar aos caminhos de Deus, eu vou me sentir incomodada. Eu vou me sentir um peixe fora d'água. Se eu for para o aniversário de alguém, e esse aniversário tiver bebidas, festas, eu vou me sentir muito estranha. Eu não vou querer estar ali. Então, eu não sobrevivo nesses lugares. E aqui conta até o exemplo de um koala, que se alimenta exclusivamente da folha de um certo eucalipto. Não é qualquer eucalipto, é um específico. Então, ele precisa morar na Oceania, onde existem essas árvores. Se ele for para outro lugar, não encontrar essa folha, esse eucalipto, ele não vai sobreviver. Assim somos nós. Se a gente se juntar com pessoas que não é do nosso convívio,
a gente está buscando a nossa destruição. E o ser humano, biologicamente, é o único homem capaz de viver em todas as partes do mundo. Eu posso viver aqui, eu posso viver na China, eu posso viver nos Estados Unidos, eu posso viver em qualquer lugar, diferente do koala. Mas o que me faz sobreviver são as minhas escolhas, de onde eu vou estar, né? O que eu vou fazer, com quem eu vou fazer tal coisa. Então, as nossas escolhas são mais importantes, são a coisa mais importante da nossa vida. Eu quero viver bem. E para eu viver bem, eu tenho que estar feliz onde eu estou. Eu não vou estar feliz num ambiente que não me agrada e que Deus não se agrada. Se eu vou deixar Deus triste, né, então não vai me agradar. Temos que buscar coisas que deixem Deus feliz. E Deus promete a seu povo uma vida extraordinária no céu. Amém. Como nós vamos viver no céu se a gente não se acostumar com as coisas de Deus? Se a gente não amar a Deus, se a gente não buscar a Deus, não tem como. Vamos ser pessoas tristes no céu. Se eu quero uma festa, no céu vai ter. Se eu quero ir para beber, no céu não vai ter isso. Então eu vou ser triste. Eu não vou chegar nem lá, na verdade, né? Então, as promessas de Deus, para mim, para cada um de nós, para todos vocês, para todos nós, são muito melhores, são eternas. Verdade. Então, temos que fazer um pouco diferente de Ló. Temos que ouvir o que Deus quer e se afastar imediatamente, sem duvidar, sem questionar, e fazer o que ele nos pede. Amém. Ló, ele demorou e foi preciso o anjo tirá-lo à força. Mas será que Deus vai fazer sempre isso conosco? Será que Deus está sempre nos puxando à força? Ele quer que a gente faça isso por amor. Ele quer que a gente faça que a gente goste, que a gente goste de estar na presença dele, que a gente ame ele, que a gente esteja sempre felizes, né, na casa dele, fazendo a obra dele, lendo sobre ele, que seja sempre uma satisfação. E é esse o ponto principal da mensagem de hoje. Amém. Que a gente ame mais a Deus e esteja sempre disposto a fazer o que Ele nos pede. Amém. A estar junto dEle. Amém. Então vamos ouvir agora um hino. Que possamos meditar na letra desse hino. E se for a vontade de cada um de nós, a cada dia estar mais próximo de Deus, no decorrer do hino nós possamos ficar em pé e entregar nossas vidas a Ele.